O inverno em São Petersburgo não pede licença. Ele invade os ossos, congela as palavras antes mesmo de saírem da boca e transforma o rio Neva em um espelho cinzento e estático. Naquela manhã, os sinos da Catedral de Kazan dobravam com uma pesadez que parecia achatar o horizonte. O grão-duque estava morto. O homem que governara vastas extensões de terra e segredos ainda maiores jazia agora sob uma mortalha de seda e o peso de uma coroa que, tecnicamente, nunca lhe pertencera por direito divino, mas por força de vontade. Entre a multidão de nobres envoltos em peles de zibelina e oficiais com medalhas que tilintavam como gelo, uma figura permanecia imóvel, quase invisível na penumbra das colunas de mármore. Helena Volkov não usava o véu de seda das viúvas, nem o brocado caro das sobrinhas legítimas. Ela vestia um preto austero, de um tecido que já vira dias melhores, mas que ela mantinha impecável com a disciplina de quem sabe que a aparência é a primeira linha de defesa. Enquanto o coro entoava cânticos fúnebres que ecoavam pelas cúpulas douradas, Helena não sentia o calor das velas, nem a umidade das lágrimas que inundavam o rosto das damas da corte. Seus olhos, de um azul tão profundo que beirava o violeta, estavam fixos no caixão de carvalho. Ela não chorava. Helena calculava. Para todos ali, ela era apenas a tradutora, a jovem de intelecto afiado e mãos calejadas pela tinta que o grão-duque mantinha por perto para decifrar correspondências diplomáticas e textos antigos. Ninguém sabia que, nas madrugadas silenciosas da biblioteca do palácio, aquele mesmo homem a chamava de minha pequena loba e a ensinava que a sobrevivência em solo russo não dependia de títulos, mas da capacidade de ler o que estava escrito nas entrelinhas. Ele a treinara em segredo para ser sua sucessora, não em nome, mas em poder. Mas agora, com o corpo dele sendo preparado para o repouso eterno, o segredo de Helena corria o risco de se tornar sua sentença de morte. O funeral terminou com uma lufada de vento gélido que apagou metade das velas da nave central. O protocolo exigia que a leitura do testamento fosse imediata, realizada no escritório privado do falecido, longe dos olhos curiosos do povo, mas sob o olhar vigilante da coroa. E foi ali, entre o cheiro de tabaco antigo e couro curtido, que a farsa começou a ruir. O escritório estava superlotado. O primo de Helena, Sergei, um homem cujos excessos com a vodka e o jogo já estavam gravados nas bolsas, sob seus olhos e na impaciência de suas mãos, ocupava a cadeira mais próxima da mesa, como se a proximidade física pudesse acelerar sua posse da herança. Advogados de rostos pálidos e expressões burocráticas organizavam pilhas de pergaminhos, mas todos pararam quando a porta pesada de carvalho se abriu para dar passagem ao homem que representava a lei e o gelo da capital. O príncipe Mikhail Baryshnikov entrou na sala sem dizer uma palavra, mas sua presença foi como um vácuo que sugou todo o oxigênio do ambiente. Como executor imperial, ele era a extensão direta da vontade do czar. Mikhail era conhecido como o Homem de Gelo, um aristocrata que não buscava o brilho dos salões, mas a precisão dos registros. Ele era o guardião das fortunas e dos nomes. Seus olhos percorreram a sala, ignorando a bajulação servil de Sergei, e pararam por um segundo longo demais em Helena. Ela sentiu o escrutínio. Mikhail não via apenas uma tradutora. Ele via uma anomalia. Ele conhecia cada rosto da nobreza russa, e Helena, apesar da roupa simples, carregava uma postura que não condizia com sua posição social. Mikhail sentou-se à cabeceira da mesa e quebrou o lacre de cera vermelha do documento final. O som do papel sendo desenrolado parecia um tiro no silêncio absoluto da sala. Ele começou a ler. A voz de Mikhail era um barítono seco, desprovido de emoção, o que tornava o conteúdo ainda mais devastador. A herança era colossal. O palácio de inverno de verão, uma frota mercante que dominava o mar Báltico e terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Sergei sorriu, já antecipando o tilintar das moedas de ouro. No entanto, o sorriso dele desapareceu quando Mikhail chegou à cláusula principal. O testamento não mencionava Sergei como herdeiro, não mencionava nenhum dos parentes legítimos que agora prendiam o fôlego.
O documento declarava que a totalidade da fortuna e o título de Condessa de Sangue deveriam ser entregues a uma herdeira, cujo nome causou um murmúrio de confusão e choque: Helena Volkov. Mas o escândalo não parou por aí. Mikhail interrompeu a leitura, seus dedos longos e enluvados traçando a borda do papel com uma lentidão deliberada. Ele levantou o documento contra a luz das luminárias de gás, revelando algo que fez o sangue de Helena gelar. No leito de morte, o grão-duque havia alterado o testamento à mão. Onde antes deveria constar um sobrenome comum, ele havia riscado a tinta original e escrito, com uma caligrafia trêmula, mas inconfundível, o nome de uma linhagem que fora extinta e terminantemente proibida por um decreto do czar há mais de um século. Ao fazer isso, o falecido não apenas dava a Helena uma fortuna, ele a vinculava a uma traição histórica. Este documento, disse Mikhail, sua voz agora mais baixa e perigosa, exige que a beneficiária prove ser uma Volkov de sangue azul dentro de 30 dias. Se ela falhar em provar sua legitimidade e a pureza de sua linhagem perante o Conselho de Heráldica, a herança será confiscada pelo Estado e a ocupante será processada por usurpação de identidade e crime contra a coroa. Serguei levantou-se num salto, a face vermelha de fúria. Isso é uma fraude. Essa mulher é uma serva, uma tradutora de rua. Meu tio estava senil. Ela deve ter guiado a mão dele enquanto ele delirava. Helena sentiu o peso dos olhares sobre si. Ela sabia que cada palavra de Serguei era uma corda que se apertava em seu pescoço. Se ela não provasse quem era, o destino não seria apenas a pobreza, mas o exílio gélido da Sibéria ou o cadafalso. Ela olhou para Mikhail, esperando encontrar o mesmo desprezo que via nos outros. Mas o príncipe a observava com uma curiosidade analítica. Ele era o único na sala que conhecia profundamente a caligrafia do grão-duque. Ele sabia que as letras, embora trêmulas, possuíam os traços de segurança que apenas o autor original poderia imprimir. Silêncio, ordenou Mikhail, e a autoridade em sua voz fez Serguei murchar instantaneamente. A lei não se baseia em gritos, mas em provas. Senhorita Volkov, a senhora tem plena consciência do que este testamento implica? O nome escrito aqui é uma heresia para o trono. Helena deu um passo à frente. Suas pernas tremiam levemente sob a saia pesada, mas seu queixo permanecia erguido. Ela não usou o tom de uma súplica. Eu tenho consciência, Excelência, de que meu pai nunca fez nada sem um propósito. Se ele escreveu esse nome, é porque a verdade está contida nele, e não no que os registros oficiais tentam esconder. A sala explodiu em protestos, mas Mikhail fez um sinal para que seus guardas retirassem todos, exceto Helena. Quando a porta se fechou, o silêncio que se seguiu foi quase físico. O príncipe levantou-se e caminhou em direção a ela. Ele era alto, e o perfume de sândalo e tabaco que exalava dele parecia preencher o espaço pessoal de Helena, obrigando-a a inclinar a cabeça para trás para sustentar o olhar. Você joga um jogo perigoso, Helena, ele sussurrou, e foi a primeira vez que ele usou o nome dela sem o título formal. A proximidade era desconcertante. Ela podia ver os reflexos de âmbar nos olhos dele, uma faísca de algo que não era apenas dever legal. O Conselho de Heráldica vai despedaçar você. Eles já estão vasculhando os registros paroquiais, e eu temo que eles descubram que a página do seu nascimento foi arrancada há muito tempo. Helena sentiu o coração martelar contra as costelas, uma pulsação acelerada que ela tinha certeza de que ele podia notar. Se o senhor sabe que a página foi arrancada, então sabe que alguém teve medo da verdade. Mikhail estendeu a mão, e por um instante, Helena achou que ele a tocaria. Em vez disso, ele pegou o anel de sinete que repousava sobre a mesa. O lacre de cera de sangue do grão-duque. O objeto era uma peça maciça de ouro com uma granada central que parecia conter uma chama interna. Este anel é a chave para tudo. Dizem que ele contém uma prova física da linhagem, preservada em resina dentro de um compartimento secreto. Mas ninguém sabe como abri-lo sem destruir o que há dentro. Ele segurou o anel diante dos olhos dela e seus dedos tocaram acidentalmente os de Helena. O contato foi elétrico.
O calor da pele dele contrastava com o frio do metal, e por um breve segundo, a tensão entre os dois deixou de ser sobre testamentos e leis para se tornar algo visceral, uma atração proibida que florescia no meio do perigo. Mikhail não recuou. Ele apertou os dedos dela sobre o anel, uma pressão que era ao mesmo tempo uma prisão e uma promessa silenciosa de proteção. Você tem 30 dias para provar que o sangue que corre em suas veias é o mesmo que está neste anel, disse ele, a voz rouca. Se você falhar, eu serei o homem que terá que prendê-la. E acredite, Helena, eu não gostaria de ver essas mãos em correntes. Ele a soltou e caminhou em direção à janela, observando a neve que começava a cair com mais força sobre as torres da cidade. Helena guardou o anel na bolsa, sentindo o peso do ouro e da responsabilidade. Ela sabia que Sergei não esperaria 30 dias. Ele já devia estar subornando advogados e enviando capangas para vigiar cada passo dela. Ao sair do palácio, o ar frio cortou seu rosto, mas Helena sentia um incêndio interno. Ela não era apenas uma tradutora de documentos, ela era agora uma tradutora de seu próprio destino. O grão-duque a deixara com um código, um anel e um príncipe que era tanto seu maior inimigo quanto sua única esperança. Enquanto sua carruagem avançava pelas ruas de paralelepípedos, Helena abriu um pequeno caderno que trazia escondido. Nele, havia anotações cifradas que ela vinha fazendo há anos, observando os hábitos do pai. Ela sabia que o testamento era apenas a primeira camada de um quebra-cabeça muito maior. O nome proibido, a página arrancada e a presença constante de Mikhail Baryshnikov faziam parte de uma trama que remontava a gerações. Ela olhou pela janela e viu uma sombra em outra carruagem que a seguia à distância. O jogo havia começado. Sergei queria a fortuna para pagar suas dívidas de jogo, mas Helena precisava da fortuna para resgatar a honra de uma mãe que o mundo escolhera esquecer. E ela faria isso, mesmo que tivesse que queimar cada registro de São Petersburgo para reconstruir a própria história. O poder, como seu pai sempre dizia, não é algo que se recebe com um sorriso, é algo que se toma pelo sangue. E Helena Volkov estava pronta para sangrar. A carruagem sacolejava violentamente sobre as pedras irregulares de São Petersburgo, mas Helena mal sentia os solavancos. Seu foco estava voltado para a pequena janela de vidro embaçado pelo gelo. Atrás dela, a silhueta de um cocheiro desconhecido em uma carruagem escura mantinha uma distância constante, como um lobo farejando uma presa ferida. Ela sabia que Sergei não perderia tempo. Para o primo, a legalidade era um detalhe enfadonho que poderia ser resolvido com uma adaga no escuro ou um acidente conveniente em uma viela deserta. Helena apertou a bolsa contra o peito, sentindo o relevo duro do anel de sinete. Aquele pedaço de ouro era sua salvação, mas também o alvo em suas costas. Ao chegar em sua pequena residência, um apartamento modesto acima de uma loja de livros antigos, Helena não acendeu as luzes imediatamente. Ela moveu-se pelas sombras com a precisão de quem aprendeu a ler no escuro. A biblioteca de seu falecido pai fora seu campo de treinamento, e agora a cidade inteira era sua arena. Ela se sentou à mesa de carvalho, a única peça de mobília que realmente lhe pertencia, e acendeu uma única vela. A chama dançava, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes repletas de manuscritos. Ela retirou o anel de sinete e o colocou sob a luz. A granada central parecia pulsar. O grão-duque sempre dizia que a verdade tem um peso que poucos conseguem carregar. E agora Helena entendia o significado literal daquelas palavras. Ela examinou as gravuras laterais do anel. Eram padrões geométricos complexos, entrelaçados com símbolos heráldicos que ela nunca vira em nenhum livro de linhagens oficiais. O medo começou a rastejar por sua espinha, não o medo da morte, mas o medo do desconhecido. Quem era ela, afinal? Se o sobrenome Volkov era uma máscara, o que estava escondido por baixo? O som de botas pesadas subindo a escada de madeira interrompeu seus pensamentos. Helena apagou a vela com os dedos, ignorando a picada de calor, e deslizou uma pequena faca de abrir cartas para a manga do vestido. A porta não foi arrombada, foi aberta com uma chave mestre,
um movimento lento e deliberado que indicava confiança, não pressa. A silhueta que preencheu o batente da porta era imponente, envolta em um capote militar que ainda carregava o frescor da neve. O príncipe Mikhail Baryshnikov não pediu permissão para entrar. Ele fechou a porta atrás de si e permaneceu no limiar, a luz do luar que filtrava pela janela delineando seu rosto de ângulos severos. O seu cocheiro foi pago para levá-la ao rio, não para casa, disse Mikhail. Sua voz era um sussurro baixo que vibrava no ar frio da sala. Shalit é menos criativo do que eu imaginava, mas consideravelmente mais impaciente. Helena não relaxou a postura. Ela manteve a mão perto da manga. E devo presumir que o senhor está aqui para terminar o que o cocheiro começou? Ou o executor imperial agora faz rondas noturnas para proteger tradutoras órfãs? Mikhail deu um passo à frente, entrando no círculo de luz prateada. Ele retirou as luvas de couro, revelando mãos fortes marcadas por cicatrizes que não vinham de escritórios, mas de duelos ou campos de batalha. Eu estou aqui porque o testamento do seu pai criou uma crise que o czar quer ver resolvida sem o derramamento de sangue azul. Mas o sangue que Sergei pretende derramar não é azul, Helena. Para o Estado você ainda é ninguém. Uma fraude até que se prove o contrário. Ele se aproximou tanto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, um contraste violento com o frio que dominava o quarto. Mikhail estendeu a mão, não para atacá-la, mas para pegar o anel que ainda estava sobre a mesa. Helena foi mais rápida. Ela cobriu o objeto com a palma da mão, seus dedos tocando os dele. A eletricidade entre os dois era quase tangível, uma tensão que ia além da disputa pelo objeto. Era o reconhecimento de dois predadores ocupando o mesmo espaço reduzido. O senhor disse que eu tinha 30 dias. Ela lembrou, a voz firme apesar da proximidade asfixiante. Ainda não se passaram 12 horas. O Conselho de Heráldica antecipou a audiência preliminar. Mikhail revelou, seus olhos fixos nos dela. Eles alegam que o documento é uma afronta direta à segurança nacional por causa do nome que foi escrito. Eles não querem dar a você o tempo necessário para decifrar o que o Grão-Duque deixou. Amanhã, ao meio-dia, você será convocada para entregar o anel para análise técnica. E todos sabemos que, uma vez nas mãos do Conselho, o anel desaparecerá ou será destruído. Helena sentiu um nó na garganta. O sistema estava se fechando ao redor dela mais rápido do que ela previra. Sergei não estava apenas tentando matá-la. Ele estava usando a burocracia do Estado como uma prensa. Por que está me contando isso? O senhor deveria ser o braço direito do czar. Se o Estado quer o anel, por que o senhor está no meu quarto me avisando? Mikhail inclinou-se, reduzindo a distância entre seus rostos a meros centímetros. Helena podia ver a tensão na mandíbula dele, o conflito interno de um homem que fora treinado para obedecer, mas que agora se via fascinado pela resistência dela. Porque eu odeio homens como Sergei, que acham que o direito de nascimento justifica a mediocridade. E porque seu pai me confiou um segredo que nem mesmo você conhece. Ele não a treinou apenas para ser uma sucessora, Helena. Ele a treinou para ser uma arma contra a corrupção que está corroendo este império por dentro. Ele segurou o pulso dela com uma pressão firme, mas não dolorosa. Seus dedos envolveram a pele delicada e Mikhail sentiu o pulso acelerado de Helena. Era o ritmo de uma mulher que estava apavorada, mas que se recusava a recuar. Você precisa abrir este anel esta noite. Se não apresentar a prova de sangue amanhã, eu não poderei impedir que a levem para a fortaleza de Pedro e Paulo. E de lá, ninguém sai. Ele a soltou e caminhou até a janela, observando a rua lá abaixo. Os homens de Sergei estão cercando o quarteirão. Eles não vão entrar enquanto eu estiver aqui, mas eu não posso ficar para sempre. Você tem até o amanhecer para encontrar a brecha no mecanismo. Mikhail virou-se para ela, sua expressão suavizando por um milésimo de segundo antes de endurecer novamente. Há uma biblioteca secreta no subsolo do Palácio de Inverno de Verão. O Grão-Duque mantinha os registros reais originais lá. Se a página do seu nascimento foi arrancada do arquivo paroquial, é porque o original está lá, protegido por um código que só alguém com o seu treinamento poderia entender. Helena absorveu as informações, sua mente trabalhando em alta velocidade.
Ela precisava invadir o palácio que agora estava sob custódia legal, encontrar um registro escondido e abrir um anel selado. Tudo isso enquanto era caçada. "O senhor vai me ajudar a entrar?" ela perguntou. Mikhail deu um sorriso amargo, um gesto que não alcançou seus olhos frios. "Eu sou o executor imperial. Minha presença no palácio à noite seria notada imediatamente. Mas eu posso garantir que a guarda do portão leste seja distraída. O resto depende de você, Helena. Mostre-me que a confiança do seu pai não foi depositada em uma tradutora comum." Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Sem olhar para trás, ele acrescentou: "E Helena, se for pega, eu negarei qualquer conhecimento desta conversa. Eu aprenderei pessoalmente com a mesma mão que agora a avisa." A porta se fechou silenciosamente, deixando-a sozinha com a escuridão e o peso do anel. Helena não perdeu tempo com dúvidas. Ela sabia que Mikhail Baryshnikov era um homem de palavras perigosas, mas ele lhe dera o único fio de esperança que ela possuía. Ela trocou seu vestido por roupas de montaria mais práticas, escondendo o anel em um compartimento secreto em seu cinto. A jornada até o Palácio de Inverno de Verão foi um exercício de furtividade. Helena moveu-se pelos telhados e vielas, evitando as patrulhas da Guarda Imperial. A neve caía agora como uma cortina branca, abafando o som de seus passos. Quando chegou ao portão leste, viu que Mikhail cumprira sua parte. Os guardas estavam ocupados inspecionando uma carruagem de suprimentos que parecia ter quebrado convenientemente no meio da passagem. Helena deslizou pelas sombras das sebes congeladas e entrou no palácio por uma janela de serviço que ela sabia estar com o trinco solto. O interior do palácio era um labirinto de opulência e silêncio. O cheiro de cera de abelha e flores mortas pairava no ar. Ela avançou em direção ao escritório do pai, seu coração martelando contra as costelas a cada rangido do assoalho. O acesso ao subsolo estava escondido atrás de uma tapeçaria que retratava a fundação de Moscou. Helena encontrou o mecanismo, um pequeno relevo de bronze que precisava ser girado em um ângulo específico. A parede se moveu com um murmúrio de pedra sobre pedra, revelando uma escada em espiral que descia para as entranhas da terra. Lá embaixo, o ar era denso e carregado de poeira secular. Helena acendeu uma pequena lanterna de óleo que trouxera consigo. A biblioteca secreta era menor do que ela imaginava, mas cada centímetro de prateleira estava ocupado por documentos que poderiam mudar o curso da história russa. Ela começou a procurar pelos registros de 1870, o ano de seu nascimento. Seus dedos tremiam enquanto folheavam os volumes de couro desgastado. Finalmente, ela encontrou o que buscava. Um livro encadernado em veludo azul escuro com o brasão dos Volkov. Ela abriu na data correta. Lá estava o registro. Mas o que ela viu não foi apenas seu nome. O registro indicava que Helena não era a filha bastarda de uma serva e do grão-duque. Sua mãe era listada como a princesa Kasia Poniatowska, da linhagem real polonesa exilada. Aquilo mudava tudo. Helena não era apenas uma herdeira de terras e dinheiro. Ela era o elo entre a Rússia e um trono vizinho que o czar vinha tentando anexar há décadas. O sobrenome Volkov fora usado pelo grão-duque para escondê-la da fúria política que sua existência provocaria. Então a pequena tradutora descobriu que carrega uma coroa invisível, disse uma voz vinda das sombras da escada. Helena girou, a lanterna iluminando a figura de Sergei. Ele não estava sozinho. 2 homens armados com pistolas de cano curto o ladeavam. Sergei tinha um olhar de triunfo maníaco. "Meu tio foi um tolo ao pensar que poderia esconder uma bomba como você no meio da corte. Se o czar souber que você é uma Poniatowska, ele não apenas confiscará a herança, ele executará você para evitar uma revolta na Polônia." Sergei deu um passo à frente, estendendo a mão. "Entregue o livro e o anel, Helena. Se você for gentil, talvez eu convença os guardas a darem a você uma morte rápida, em vez de uma vida de tortura nas masmorras." Helena recuou, suas costas batendo contra a prateleira de livros. Ela sentiu o anel contra sua pele. Naquele momento, uma compreensão súbita a atingiu. O mecanismo do anel não era sobre força, era sobre temperatura.
Ela lembrou das palavras do pai sobre provar o sangue. Ela segurou o anel sobre a chama da lanterna. O metal começou a aquecer rapidamente. Sergei riu. Você vai derreter sua única prova, sua idiota. Mas o anel não derreteu. Sob o calor intenso, a granada central retraiu-se, revelando um minúsculo cilindro de vidro protegido por uma treliça de ouro. Dentro do cilindro, uma gota de sangue, preservada de forma alquímica, brilhou como um rubi vivo. E ao lado do cilindro, gravado no interior do aro, surgiu um código numérico. O sangue autentica o testamento, sussurrou Helena, sua voz ganhando uma força que ela não sabia que possuía. Mas o código é para o cofre do tesouro imperial. Antes que Sergei pudesse reagir, um disparo ecoou pelo subsolo, mas não veio dos homens dele. Mikhail Baryshnikov surgiu na penumbra, sua pistola ainda fumegando. Ele não atingira ninguém, mas o disparo foi um aviso claro. O tempo acabou, Sergei, disse Mikhail, avançando com a autoridade de um furacão. A senhorita Volkov está sob minha custódia direta por ordem do Conselho de Heráldica. Qualquer interferência agora será considerada traição. Mikhail olhou para Helena, e por um instante ela viu um brilho de admiração genuína em seus olhos. Ela havia decifrado o segredo. Ela havia provado sua agência, mas a batalha estava apenas começando. Sergei recuou, mas seus olhos prometiam vingança. Isso não termina aqui, Mikhail. Você está protegendo uma pretendente ao trono polonês. O czar vai saber disso antes do amanhecer. Mikhail ignorou a ameaça e caminhou até Helena, pegando o anel aquecido de sua mão com um lenço. Seus dedos roçaram os dela novamente, e desta vez, a pressão foi um pedido de desculpas e um reconhecimento de que agora ambos estavam vinculados pelo mesmo segredo mortal. Agora, sussurrou Mikhail apenas para ela, nós corremos. O eco do disparo de Mikhail ainda vibrava nas paredes de pedra do subsolo quando o silêncio retornou, mais pesado do que antes. Sergei recuou para as sombras, o rosto transfigurado por uma mistura de pânico e ódio. Ele sabia que naquele momento a linha entre a disputa de herança e a traição ao Estado fora cruzada. Helena sentia o anel pulsando em sua mão, o calor do metal agora uma marca física de sua nova realidade. Ela não era mais apenas uma tradutora lutando por um teto. Ela era uma ameaça política viva, uma herdeira de um trono que a Rússia passara décadas tentando apagar dos mapas. Mova-se, Helena. Agora, a voz de Mikhail era um comando seco, sem espaço para hesitação. Ele a agarrou pelo braço e a conduziu por um corredor lateral que ela nem sabia que existia. Atrás deles, os gritos de Sergei convocando os guardas palacianos ecoavam como latidos de cães de caça. Mikhail não usou a saída principal. Ele a guiou por uma série de túneis de serviço onde o cheiro de umidade e mofo era tão espesso que dificultava a respiração. A cada passo, Helena sentia o mundo que conhecia se dissolver. A identidade que construíra, baseada no trabalho árduo e no anonimato, fora substituída por uma linhagem que carregava o peso de coroas e massacres. Eles emergiram em uma viela estreita, longe dos portões principais do palácio. Uma carruagem preta, sem brasões, os esperava sob a luz vacilante de um lampião a óleo. Mikhail a empurrou para dentro e saltou logo em seguida, batendo no teto para que o cocheiro partisse. O veículo arrancou com uma violência que jogou Helena contra o peito de Mikhail. Por um segundo, ela sentiu a rigidez dos músculos dele e o batimento firme de seu coração. O príncipe não a afastou. Ele a segurou pelos ombros, estabilizando-a, seus dedos exercendo uma pressão que era ao mesmo tempo uma âncora e um aviso. Para onde estamos indo? Ela perguntou, tentando recuperar o fôlego. Se Sergei contar ao czar sobre minha mãe, não haverá lugar na Rússia onde eu possa me esconder. Mikhail olhou pela janela traseira, vigiando qualquer sinal de perseguição. Sergei é um oportunista, mas não é um tolo. Se ele contar tudo agora, ele perde o controle sobre a herança. O czar confiscará tudo imediatamente. Ele vai tentar capturar você primeiro para forçá-la a renunciar ou para matá-la e fingir que nunca existiu. Mas ele tem razão sobre uma coisa. O tempo de agir nas sombras acabou. A carruagem atravessou a Ponte Nevsky em alta velocidade.
O rio Neva, lá embaixo, era uma massa negra e ameaçadora. Helena olhou para o anel em sua mão. A gota de sangue dentro do cilindro de vidro parecia brilhar com uma luz própria sob a penumbra da carruagem. O código no interior do anel, o senhor disse que era para o tesouro imperial. Mikhail assentiu, sua expressão obscurecida. Seu pai não era apenas um grão-duque. Ele era o guardião de um fundo secreto destinado a estabilizar a Polônia em caso de colapso. O dinheiro que Sergei tanto deseja é apenas uma fração do que esse anel pode acessar. Mas o código não está completo. O anel fornece os números, mas a ordem depende do testamento. Eles chegaram a uma propriedade discreta nos arredores da cidade, um pavilhão de caça cercado por árvores, cujos galhos nus pareciam garras contra o céu cinzento. Mikhail a levou para dentro, onde o ar era gélido, e o cheiro de pó indicava que o lugar não era usado há anos. Ele acendeu uma lareira com movimentos rápidos e eficientes. Precisamos examinar o testamento original novamente, disse ele, retirando o documento do bolso interno de seu casaco. Há algo que não se encaixa. O grão-duque sabia que Sergei tentaria impugnar o documento. Ele não deixaria a prova de sua legitimidade apenas em um arquivo que poderia ser queimado. Helena aproximou-se da lareira, o calor das chamas começando a descongelar seus dedos. Ela pegou o testamento. O papel era grosso, de alta qualidade, mas sob a luz do fogo, ela notou uma irregularidade na textura da tinta. Como tradutora e criptógrafa, ela aprendera a identificar sutilezas que passavam despercebidas pela maioria. Mikhail, traga o testamento para mais perto do fogo, mas não muito. Ela segurou o pergaminho sobre as chamas, movendo-o lentamente. A tinta negra que declarava a herança de Sergei começou a empalidecer e, por baixo dela, letras de um tom azulado e pálido começaram a emergir. Era tinta invisível, um segredo alquímico que só se revelava sob um calor específico. Mikhail inclinou-se sobre o ombro dela, sua proximidade fazendo os pelos do braço de Helena se arrepiarem. O hálito dele tocou seu pescoço, enquanto eles liam juntos a verdade oculta. O testamento não era apenas um documento de sucessão. Era uma confissão de amor e uma estratégia de guerra. O grão-duque revelava que Mikhail não era apenas seu executor imperial. Ao meu filho de escolha, Mikhail Baryshnikov, confio a proteção da minha filha de sangue. Leu Helena em voz baixa, sua voz falhando. Ela virou-se para ele, os olhos arregalados. O senhor sabia? O senhor sabia que ele pretendia que nos casássemos para unir as linhagens e proteger a herança? Mikhail desviou o olhar para as chamas, sua mandíbula travada. Eu sabia que ele tinha um plano. Ele me tirou da obscuridade, me deu um título e me treinou ao seu lado. Mas ele nunca mencionou o casamento de forma explícita, até o leito de morte. Ele queria que eu a observasse, que eu garantisse que você era digna do nome que carregava. Ele não queria um casamento por contrato, Helena. Ele queria uma aliança por convicção. Helena sentiu uma onda de traição misturada com uma atração que ela vinha tentando enterrar. Ela fora uma peça em um tabuleiro de xadrez por toda a sua vida, movida por um pai que amava o poder tanto quanto a amava. E Mikhail, o homem que agora era sua única proteção, fora o observador silencioso de sua vida. Então tudo isso é um teste? Ela perguntou, a voz carregada de amargura. O anel, a perseguição de Sergei, o escândalo. O senhor está apenas cumprindo um dever para com um homem morto. Mikhail deu um passo em direção a ela, sua mão subindo para tocar o rosto de Helena, mas parando a poucos milímetros de sua pele. O desejo reprimido nos olhos dele era como uma tempestade contida. No começo, sim, era um dever. Mas depois de vê-la enfrentar o Conselho de Heráldica, depois de vê-la decifrar o que ninguém mais conseguiu, não é mais sobre o grão-duque, Helena. É sobre você. Ele a puxou para mais perto, e desta vez Helena não recuou. A tensão entre eles, acumulada em anos de olhares trocados nos corredores do palácio, explodiu em um momento de vulnerabilidade. Mikhail ajudou-a a retirar o casaco pesado de viagem, seus dedos roçando o tecido fino de seu vestido. Quando ele precisou ajudá-la a ajustar o fecho de seu espartilho, que se soltara durante a fuga, o toque dele na pele nua de suas costas foi como um incêndio. Helena sentiu sua pulsação acelerar, não de medo,
mas de uma antecipação que a deixava sem fôlego. Você não teme o poder, Helena, sussurrou Mikhail contra o seu ouvido. E é por isso que você é perigosa. Sergei quer o dinheiro, o czar quer o controle. Mas eu só quero garantir que você sobreviva para tomar o que é seu. O momento foi interrompido pelo som distante de cascos de cavalos batendo no solo congelado. Mikhail afastou-se instantaneamente, sua expressão voltando a ser a máscara de gelo do executor imperial. Ele apagou a lanterna e puxou sua pistola. Eles nos encontraram, disse ele, a voz fria e cortante. Sergei deve ter usado batedores da guarda pessoal. Como eles chegaram aqui tão rápido? Helena perguntou, guardando o testamento revelado em suas roupas. Mikhail olhou para ela, uma nova percepção surgindo em seus olhos. O anel. O lacre de cera de sangue não é apenas uma chave, Helena. Ele contém um rastro químico. O grão-duque usava um tipo específico de resina, que deixa um odor imperceptível para humanos, mas fácil de seguir para cães treinados da polícia secreta. Helena olhou para o anel em sua mão. Sua maior arma era agora seu maior rastreador. Ela tinha uma decisão a tomar. Ela poderia entregar o anel a Mikhail e fugir sozinha, ou poderia usá-lo como isca para virar o jogo contra Sergei. Não vamos fugir, disse Helena, sua voz ganhando uma autoridade que surpreendeu até a Mikhail. Se eu sou uma Poniatowska, se eu sou a herdeira de um trono, eu não vou me esconder em pavilhões de caça como uma criminosa. Ela caminhou até a mesa e pegou uma pena e tinta. Mikhail, o senhor disse que é o executor imperial. Se o czar souber que o testamento contém tinta invisível, com a caligrafia verdadeira do duque, ele não poderá ignorar a prova, mesmo que o nome seja proibido. Ele prefere uma herdeira legítima que ele possa controlar através de um casamento aliado, do que um usurpador como Sergei, que pode vender os segredos do Estado para pagar dívidas de jogo. O que você está sugerindo? Mikhail perguntou, observando-a escrever rapidamente. Vamos ao grande baile de inverno, ela declarou, selando a carta que acabara de escrever. Amanhã à noite, toda a corte estará presente. O czar estará lá. Sergei estará lá. Eu vou entrar não como uma tradutora, mas como a condessa de sangue. Vou usar o anel para carimbar minha legitimidade diante de todos. Mikhail olhou para ela com uma mistura de choque e admiração. O plano era suicida. Entrar no coração do poder imperial com uma identidade proibida era caminhar voluntariamente para a forca. Mas ele viu a determinação nos olhos de Helena, a mesma chama que vira no grão-duque. Eles vão tentar prendê-la antes mesmo de você chegar ao salão de baile, avisou Mikhail. Não se o senhor me levar como sua noiva, Helena respondeu, dando um passo em direção a ele. O anúncio do nosso noivado daria a cobertura necessária para entrarmos. O czar não pode prender a noiva do seu executor imperial sem uma investigação pública. E em público, a verdade é minha única defesa. Mikhail segurou a mão de Helena com uma pressão que era tanto uma promessa quanto uma aceitação do destino compartilhado. Então prepare-se, Helena. Se vamos queimar, vamos garantir que o incêndio seja visto de toda a Rússia. Mas enquanto eles se preparavam para a partida, um novo detalhe surgiu. Helena, ao guardar o anel, percebeu que o compartimento secreto onde o sangue estava guardado tinha um fundo falso. Com a ponta de sua faca, ela removeu uma película de seda. Lá, escondida por décadas, estava uma pequena fotografia de sua mãe com um homem que não era o grão-duque. Helena sentiu o mundo girar. O homem na fotografia usava o uniforme da guarda pessoal do czar polonês, mas o rosto era assustadoramente familiar. Ela olhou para Mikhail e depois para a foto. A reviravolta era mais profunda do que ela poderia imaginar. O segredo de sua origem não era apenas sobre um trono, mas sobre uma traição que envolvia a própria família de Mikhail. O que foi? Mikhail perguntou, notando a palidez dela. Helena fechou a mão sobre a foto, escondendo-a dele. Nada, apenas o frio. Ela sabia agora que não podia confiar plenamente, nem mesmo no homem que amava. Mikhail era parte do quebra-cabeça, talvez a peça que fora colocada ali para garantir que ela nunca descobrisse a verdade completa sobre quem matou sua mãe. A caçada continuava.
Mas agora, Helena jogava sozinha. A neve caía sobre São Petersburgo, não mais como flocos delicados, mas como uma mortalha branca que ameaçava soterrar qualquer rastro de verdade. Dentro da carruagem que deslizava em direção ao centro da capital, o silêncio entre Helena e Mikhail era tão denso quanto a névoa que subia do rio Neva. Helena sentia o peso da pequena fotografia escondida contra sua pele, logo abaixo do corpete de seda esmeralda que Mikhail providenciara. O rosto do homem na imagem, o guarda polonês que parecia partilhar uma intimidade proibida com sua mãe, era a peça que desequilibrava todo o tabuleiro. Se aquele homem era o pai biológico de Mikhail, ou alguém de sua linhagem direta, então a aliança entre eles não era um golpe de sorte, mas uma armadilha armada há décadas. Mikhail a observava de soslaio, à luz das lanternas de rua passando ritmicamente por seu rosto, revelando ora o brilho do executor, ora a sombra de um homem atormentado. Ele estendeu a mão e ajustou a estola de pele de raposa sobre os ombros de Helena. Um gesto que deveria ser de conforto, mas que ela sentiu como o cerco de uma gaiola de ouro. "Você está trêmula", ele observou, sua voz baixa vibrando no espaço reduzido. "Serguei não terá poder para tocá-la sob o teto do czar, mas a aristocracia lutará com palavras e sussurros. Mantenha o olhar erguido. Lembre-se de quem você é." Helena forçou um sorriso gélido, seus dedos apertando a bolsa onde o anel de sinete repousava. "Eu sei exatamente quem eu sou, Mikhail. A questão é se o senhor sabe quem eu me tornei nas últimas horas." A carruagem parou diante da imponente fachada do Palácio de Inverno. O brilho de milhares de velas refletia-se nas janelas de cristal, criando uma aura de divindade sobre um lugar construído com o suor de servos e o sangue de conspiradores. Ao descerem, o choque térmico foi imediato. O frio cortante da noite russa foi substituído pelo calor opressor do salão de baile, carregado com o perfume caro de centenas de nobres e o cheiro metálico das condecorações militares. A entrada de Mikhail Baryshnikov, o braço direito do czar, acompanhado por uma mulher desconhecida que vestia as cores da antiga nobreza, causou uma onda de silêncio que se propagou pelo salão como um efeito dominó. Helena sentia os olhares cravados em suas costas. Ela não era mais a tradutora invisível. Ela era o escândalo encarnado. Mikhail a conduziu pelo salão com uma autoridade inabalável, sua mão firme na base das costas dela. A proximidade física, antes uma fonte de segurança, agora era um campo de batalha de desconfiança. Helena sentia cada movimento dos dedos dele, cada ajuste de postura, como uma tentativa de controle. Ela sabia que ele a estava usando para consolidar seu próprio poder diante do czar, mas ela também estava jogando. No topo da escadaria de mármore, Serguei os aguardava. Ele não usava mais as roupas desleixadas de um jogador de vantagem. Estava trajado com o uniforme de gala da infantaria, cercado por membros do Conselho de Heráldica. O sorriso dele era o de um carrasco que acabara de testar o fio da lâmina. "Primo", disse Serguei, sua voz projetada para que os círculos mais próximos ouvissem. "Vejo que trouxe a sua protegida. É uma coragem admirável aparecer aqui depois de profanar o túmulo do grão-duque com reivindicações tão absurdas." Mikhail deu um passo à frente, sua presença eclipsando a luz dos lustres. "O Conselho de Heráldica não é juiz no grande baile, Serguei, e a senhorita Volkov não está aqui para reivindicar, mas para revelar. O testamento original está sob custódia imperial. Qualquer contestação agora seria um insulto direto à vontade do falecido e ao selo que eu mesmo autentiquei." Serguei riu, um som seco e desprovido de humor. "O selo que você autenticou? Ou o selo que você forjou para esconder que o seu pai foi quem deu o golpe final na linhagem Poniatowska?" O mundo pareceu parar para Helena. Ela olhou para Mikhail, esperando uma negação veemente, um lampejo de ultraje. Mas o que viu foi uma máscara de granito. Mikhail não piscou, mas a tensão em seu pescoço era evidente. A revelação de Serguei não era apenas um ataque, era a confirmação da fotografia que Helena escondia. "O que ele está dizendo, Mikhail?" sussurrou Helena, sua voz apenas um fio de som em meio à música da orquestra que recomeçara a tocar uma valsa melancólica.
Ele está tentando desestabilizar você, Helena. Não ouça, Mikhail respondeu, mas não havia a mesma convicção de antes. A situação piorou quando o mestre de cerimônias anunciou a chegada do czar. A multidão se abriu em uma reverência sincronizada. O monarca avançava com a lentidão de quem possui o tempo e as vidas de todos ali. Ele parou diante do grupo, seus olhos cinzentos e inteligentes pousando primeiro em Mikhail, depois em Sergei e, finalmente, em Helena. Grão-Duque Mikhail, disse o czar, sua voz carregada de uma calma perigosa. Houve rumores de que um novo nome surgiu nas cinzas do testamento de Volkov. Um nome que eu mesmo ordenei que fosse esquecido. Helena deu um passo à frente antes que Mikhail pudesse detê-la. Ela rompeu o protocolo, levantando o rosto para encarar o homem mais poderoso da Europa Oriental. Majestade, nomes podem ser proibidos por leis, mas o sangue não obedece a decretos. Eu carrego o anel de sinete que o Grão-Duque preservou não para desafiar o trono, mas para protegê-lo de quem venderia a honra da Rússia por moedas de prata. Ela retirou o anel da bolsa e o estendeu na palma da mão. A gota de sangue no interior do cilindro de vidro brilhava sob a luz dos milhares de velas. Um testemunho biológico irrefutável. Este sangue prova que eu sou uma Volkov por herança e uma Poniatowska por nascimento. Mas prova também que o Grão-Duque confiou a verdade a apenas um homem. Nesse momento, Helena sentiu o perigo real. Mikhail não era apenas seu aliado. Ele era o guardião de um segredo que poderia destruir ambos. Ela percebeu que Sergei tinha um documento em mãos, um papel amarelado que ele pretendia entregar ao czar. Era um registro de execução, assinado pelo pai de Mikhail, ordenando o silenciamento da princesa Kásia, a mãe de Helena. O dilema de Helena era absoluto. Se ela expusesse o pai de Mikhail para salvar a própria pele, ela destruiria o homem que, apesar de tudo, a mantivera viva até ali. Mas, se ficasse calada, Sergei usaria o documento para provar que a linhagem de Helena fora extinta por traição e que ela era apenas um resto de uma rebelião fracassada. Ela sentiu a mão de Mikhail envolver a sua, escondendo o anel por um instante. O toque dele era quente, quase febril. Escolha, ele sussurrou no ouvido dela, tão baixo que parecia um pensamento dela mesma. Escolha a verdade que você quer que o mundo conheça, Helena. Eu aceitarei o preço. Helena olhou para Sergei, que saboreava o momento. Ela olhou para o czar, que aguardava uma prova de fraqueza para agir com sua justiça implacável. E então, ela mergulhou em sua mente, buscando a lógica fria que seu pai lhe ensinara. Ela percebeu que a fotografia, o anel e o testamento formavam um tríptico de uma história diferente. Majestade, disse Helena, sua voz ecoando por todo o salão, silenciando até o tilintar das taças de cristal. O documento que o primo Sergei carrega é real. O pai do príncipe Mikhail de fato assinou uma ordem de execução. Mas o que o documento não diz é que a execução foi forjada para salvar a vida de minha mãe. O choque foi visível até no rosto do czar. Mikhail apertou a mão dela com uma força que quase esmagou seus ossos. Helena estava inventando uma saída, usando os fatos que tinha para criar uma narrativa de lealdade, não de traição. O Grão-Duque e o pai de Mikhail trabalharam juntos para esconder a última herdeira polonesa. Continuou Helena. Cada palavra uma aposta de vida ou morte. Eles sabiam que um dia a Rússia precisaria de uma ponte com a Polônia que não fosse construída sobre cadáveres. Eu sou essa ponte. E o príncipe Mikhail é o guardião dessa promessa. Sergei avançou, a face transfigurada pela fúria. Mentira! Ela está inventando tudo para proteger o amante. Majestade, olhe para este registro. Mas o czar levantou a mão, interrompendo o ataque de Sergei. Ele parecia intrigado. A ideia de que seus generais mais leais tivessem planejado um jogo de longo prazo para a estabilidade do império era algo que apelava para sua própria natureza estratégica. Se o que você diz é verdade, senhorita Volkov, então deve haver uma prova final. O testamento invisível menciona essa aliança? Helena sabia que o testamento invisível, agora em posse de Mikhail, continha apenas a ordem de casamento e a legitimidade. Ela precisava de algo mais.
Foi então que ela lembrou da parte de trás da fotografia que encontrara. Ela nunca chegara a ler o verso por completo, na escuridão do pavilhão de caça. Ela retirou a foto de seu esconderijo e, sob o olhar atento de todos, virou-a. No verso, em uma letra elegante e desbotada, havia um selo que nem mesmo o czar poderia ignorar. O selo pessoal da imperatriz Maria Alexandrovna, a falecida esposa do czar anterior. A mãe de Helena não fora escondida apenas por generais. Ela fora protegida pela própria família imperial russa. A revelação foi o golpe final. Serguei empalideceu, percebendo que sua tentativa de golpe estava se transformando em uma evidência de sua própria ignorância sobre os segredos mais profundos do trono. O czar pegou a fotografia, examinando o selo com uma expressão de respeito quase religioso. Parece, disse o czar, devolvendo a foto a Helena, que alguns segredos são tão profundos que até o tempo se recusa a apagá-los. Condessa Helena Volkov, sua legitimidade não está mais em questão. Mikhail soltou um suspiro imperceptível, mas Helena sentiu a mudança em sua postura. A tensão romântica que antes era obscurecida pelo medo, agora brilhava com uma intensidade crua. Eles haviam vencido a primeira batalha, mas ao olhar para Mikhail, Helena viu uma sombra persistente. Ele sabia que ela mentira sobre a execução forjada. Ou será que ela, por puro instinto, acertara a verdade que ele próprio desconhecia? Mikhail a conduziu para o centro do salão para a valsa de honra. Enquanto giravam sob o brilho dos cristais, seus corpos colados, Helena sentia o calor dele através das camadas de seda. Ele a apertou contra o peito, sua mão subindo para a nuca dela, os dedos embrenhando-se em seus cabelos. Você é a mulher mais perigosa que eu já conheci, ele sussurrou, seus lábios quase tocando os dela diante de toda a corte. Você salvou o nome do meu pai e o seu próprio em um único fôlego de mentira. Ou de verdade? Ela respondeu, sentindo a pulsação dele contra a sua. Às vezes, Mikhail, a história é o que decidimos escrever sobre ela. Mas o momento de triunfo foi curto. Enquanto a valsa chegava ao fim, um oficial da guarda aproximou-se e sussurrou algo no ouvido de Mikhail. O rosto do príncipe tornou-se uma máscara de horror. Ele olhou para Helena e, pela primeira vez, ela viu medo real em seus olhos. O que houve? Ela perguntou, o coração voltando a martelar. O cofre do tesouro imperial, disse Mikhail, sua voz falhando. Alguém usou o código do seu anel, mas não fomos nós. Serguei não era o único que sabia sobre o código. Helena sentiu o chão sumir. O anel, o código, a herança, tudo fora uma distração. Enquanto eles lutavam pela legitimidade no salão de baile, alguém estava limpando as reservas que garantiriam o futuro da Polônia e a estabilidade da Rússia. E a pessoa que conhecia o código melhor do que ninguém, além de seu pai, era a pessoa que ela menos esperava encontrar viva. A música parou. As portas do salão de baile se escancararam com um estrondo, e uma figura coberta por um manto negro entrou, carregando um estojo de couro que Helena reconheceu imediatamente como o estojo de documentos privados do grão-duque. A figura retirou o capuz, revelando um rosto que Helena só vira em seus sonhos mais distantes. A traição final estava prestes a ser revelada, e desta vez nem mesmo Mikhail poderia protegê-la. O silêncio que se seguiu à entrada daquela mulher no salão de baile foi mais ensurdecedor do que qualquer disparo de canhão. Os músicos da orquestra paralisaram seus arcos no meio das notas, e os nobres, antes ávidos por fofocas, recuaram como se a própria morte tivesse atravessado as portas de bronze do Palácio de Inverno. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. O rosto que a encarava por baixo do capuz não era apenas uma semelhança. Era o espelho de sua própria face, amadurecida por décadas de segredos e cicatrizes invisíveis. Kasia Poniatowska, a princesa que o mundo acreditava ter sido executada, estava viva. Mikhail deu um passo à frente, sua mão descendo instintivamente para o cabo da espada, mas ele hesitou. Seus olhos alternavam entre a mulher no portal e Helena, o pânico cruzando sua face de granito pela primeira vez. A revelação de que o cofre do tesouro fora aberto agora fazia um sentido terrível. Somente alguém com o sangue original
e o conhecimento dos protocolos mais profundos da linhagem poderia ter enganado os sistemas de segurança imperiais. O sangue nunca esquece o caminho de casa, disse Casia, sua voz sendo um eco melodioso e firme que cortou o ar estático do salão. Ela caminhou em direção ao czar, ignorando os guardas que apontavam suas baionetas. Havia uma majestade em sua presença que tornava qualquer arma irrelevante. Ela parou ao lado de Helena e Mikhail, e por um breve instante, seus olhos encontraram os da filha. Não havia o calor de um reencontro materno, mas o reconhecimento gélido de duas sobreviventes que haviam sacrificado tudo no altar da história. Majestade, disse Casia, fazendo uma reverência que era mais um desafio do que uma submissão. O ouro que o seu executor imperial acredita ter sido roubado não saiu do palácio. Ele foi transferido para a conta pessoal da nova condessa de sangue, conforme as instruções codificadas que o grão-duque deixou para o dia em que o silêncio fosse quebrado. Sergei, vendo sua última chance de poder escorregar por entre os dedos, avançou com a face transfigurada pela loucura. Isto é uma farsa, uma impostora protegendo uma bastarda. Majestade, ordene a execução imediata de ambas. O código foi usado para traição. Mas o czar não estava ouvindo Sergei. Ele observava a interação entre Mikhail e Helena. O monarca percebeu que a jogada do grão-duque fora muito mais profunda do que uma simples herança. Ele criara uma armadilha sucessória, onde a única forma de salvar o império de uma guerra civil com os poloneses era aceitar a união das linhagens que ele próprio tentara destruir. Mikhail aproximou-se de Helena, seu corpo agindo como um escudo entre ela e o resto do salão. Ele percebeu que o código do anel, o testamento invisível e a aparição de Casia eram partes de um mecanismo de relógio que só dispararia quando Helena estivesse no auge do risco. O grão-duque e o pai de Mikhail haviam planejado esse momento para forçar o czar a uma escolha impossível. A verdade, majestade, disse Mikhail, sua voz recuperando a autoridade de aço, é que o tesouro imperial agora pertence à condessa Helena. E como seu noivo e executor imperial, eu garanto que esses recursos serão usados para manter a paz que o meu pai e o grão-duque juraram proteger. Sergei Volkov não é nada além de um traidor que tentou sabotar os interesses do trono para ganho pessoal. O czar olhou para Sergei com um desprezo terminal. Com um simples aceno de cabeça, os guardas que antes cercavam as mulheres giraram seus mosquetes para o primo. Sergei tentou gritar, tentou implorar, mas foi arrastado para fora do salão em um silêncio humilhante. Ele não veria o amanhecer como um homem livre. Sua ganância o levara diretamente para as masmorras que ele tanto recomendara para Helena. No centro do salão, a tensão romântica entre Helena e Mikhail atingiu seu ápice. Sob os olhos de toda a Rússia, eles não eram mais apenas aliados de conveniência. Mikhail pegou a mão de Helena e, diante do czar e de sua mãe ressuscitada, depositou um beijo sobre o anel de sinete. Foi um gesto de submissão e de posse, um reconhecimento de que, embora ela carregasse o sangue, ele carregaria a espada que a protegeria. Você sabia que ela estava viva? Sussurrou Helena, enquanto a orquestra, sob uma ordem silenciosa do czar, voltava a tocar uma música triunfante. Eu suspeitava de que o meu pai não era um assassino, Mikhail respondeu, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fazia esquecer a multidão ao redor. Mas eu não sabia que ela era a arquiteta por trás do seu treinamento. O grão-duque a ensinou a decifrar códigos, Helena, mas sua mãe a ensinou a sobreviver à própria lenda. Casia aproximou-se dos dois. Ela entregou o estojo de documentos a Helena. O testamento original continha uma cláusula de silêncio porque a sua voz, minha filha, tem o poder de derrubar impérios. Mas agora que você falou, não há mais volta. Você é a condessa de sangue. A herança é sua. O poder é seu. Mas lembre-se, o preço da legitimidade é a vigilância eterna. Casia não ficou para as celebrações. Como uma sombra que cumprira sua missão, ela recuou para as alas laterais do palácio, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgira. Helena sabia que talvez nunca tivesse uma relação normal com a mãe, mas agora ela entendia o sacrifício. Casia vivera na obscuridade
para que Helena pudesse brilhar na luz. O czar aproximou-se do casal, finalizando a audiência pública. Príncipe Baryshnikov, Condessa Volkov, ou deveria dizer Poniatowska, os documentos serão formalizados amanhã. A união de suas casas será o selo definitivo desta nova era. Mas não pensem que esquecerei o que aconteceu aqui hoje. A lealdade é a única moeda que aceito em troca da sua sobrevivência. Quando o monarca se afastou, o salão explodiu em aplausos e sussurros de reverência. Os mesmos nobres que haviam ignorado Helena durante anos agora se curvavam diante dela. Ela sentiu o peso da coroa invisível em sua cabeça e o calor da mão de Mikhail na sua. Horas depois, quando o baile terminou e a primeira luz do amanhecer começava a tingir de rosa a neve de São Petersburgo, Helena e Mikhail subiram ao balcão privado do palácio. O frio era intenso, mas eles não sentiam. Eles estavam sozinhos, finalmente, longe dos olhos do mundo e das tramas da corte. Mikhail retirou o testamento original do bolso, o documento que o grão-duque usara para dar início a toda aquela jornada de perigo e desejo. Ele acendeu um pequeno isqueiro de prata e olhou para Helena. "Este papel não tem mais utilidade", disse ele. "Ele foi a semente, mas a árvore agora é sua." Helena pegou o documento e o segurou sobre a chama. Ela observou o papel escurecer, as cláusulas de silêncio e as ameaças de exílio transformando-se em cinzas que o vento de inverno carregava para longe. Ela não precisava mais de um papel para dizer quem ela era. O anel em seu dedo e o homem ao seu lado eram as únicas provas que importavam. "Meu pai queria que eu fosse sua sucessora", disse Helena, observando as últimas fagulhas desaparecerem no ar gélido. "Mas ele se esqueceu de uma coisa. Ele me ensinou a ler o passado, mas eu sou a única que pode escrever o futuro." Mikhail a puxou para seus braços, envolvendo-a com seu capote de oficial. Ele a beijou com uma paixão que não era mais contida pelo dever ou pelo segredo. Era o beijo de dois soberanos que haviam conquistado o próprio destino nas trincheiras da burocracia e do escândalo. "O que faremos agora, minha condessa?" ele perguntou, sua voz rouca de desejo e promessa. Helena olhou para a cidade que se estendia abaixo deles, um império de gelo e segredos que agora ela ajudaria a governar. Ela pensou na tradutora solitária que fora um dia e na mulher poderosa que se tornara. Ela sentiu o pulso de Mikhail contra o seu, um ritmo constante que agora batia em uníssono com o seu próprio. "Agora", ela respondeu, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios, "nós vamos garantir que ninguém mais precise ser silenciado pela própria linhagem. O poder não pertence mais aos nomes escritos em pergaminhos velhos. Ele pertence a quem tem a coragem de tomá-lo." A imagem final de Helena Volkov era a de uma mulher que não temia mais o próprio sangue. Ela olhou para o horizonte, onde o sol finalmente vencia a neblina russa. O escândalo de Nevsky terminara, mas a lenda da Condessa de Sangue estava apenas começando. Ela não herdara apenas um sobrenome errado. Ela herdara a inteligência para corrigir o destino e a força para transformar uma maldição em um império. Afinal, como ela aprendera da maneira mais difícil, um sobrenome pode ser dado por um pai ou por um rei. Mas o verdadeiro poder, o poder é algo que se toma pelo sangue e se mantém pela vontade. Helena e Mikhail voltaram para o calor do palácio, deixando para trás as sombras do passado, prontos para governar não apenas a fortuna, mas o amor que nascera do caos. A história de Helena fora escrita com tinta invisível, mas sua marca na Rússia seria eterna.